Boa noite. Estamos aqui pleiteando uma nova leitura. Eu recomendo a todos os meus ex-alunos, os meus amigos, os seguidores, aqueles que eu tive a ilusão que eram meus amigos e a todos, enfim, que gostam de assistir o que eu digo através deste canal. Então trata-se de um exercício, de uma leitura do livro de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, aqui o cientista Fernando Henrique Cardoso, o sociólogo, não é? Que vai selecionar alguns autores e vai escriturar esse livro que recebeu o nome de Pensadores que Inventaram o Brasil. Então, quem é para Fernando Henrique Cardoso, nesse livro, os pensadores que inventaram o Brasil, não é? Então ele começa mostrando que o primeiro pensador é Joaquim Nabuco. O segundo pensador, Euclides da Cunha. O terceiro pensador, o clássico Gilberto Freire. Depois, Sérgio Buarque de Holanda. Posteriormente, um capítulo sobre Celso Furtado. Depois, um capítulo sobre Raimundo Faoro. Então, por que esse livro é importante? Porque há muito tempo que há uma discussão sobre o pensamento destes grandes intelectuais. Desses intelectuais, não é? Num primeiro tempo, de três intelectuais, começando por Gilberto Freire, que escreveu Casa Grande e Senzala. Depois vem Sérgio Buarque de Holanda, com Raízes do Brasil. E, posteriormente, vem o Caio Prado Júnior, não é? Muito importante, Caio Prado Júnior, sobre a própria formação da economia no Brasil. Então, Caio Prado Júnior é do conjunto desses três clássicos de uma só época, cada um por um caminho diferente. Então, eu venho recomendar a vocês a leitura desse livro. Como é o nome do livro? Pensadores que Inventaram o Brasil. Se eu parar para discutir a importância de Gilberto Freire, né? Gilberto Freire é um pensador clássico, escreveu Casa Grande e Senzala, mas Casa Grande e Senzala não é a única obra de Gilberto Freire, mas Casa Grande e Senzala é uma espécie de romance sobre o Brasil. Não é? Toda pessoa que se destina à atividade intelectual no campo das ciências humanas, das ciências políticas, das ciências sociais e do direito, deverá fazer a leitura de Casa Grande e Senzala. Casa Grande e Senzala está tratando do Brasil colonial, do Brasil até a chegada da corte, né? A chegada de Dom João VI, que veio fugido, não é? De toda a problemática de Napoleão na Europa, da invasão de Portugal, e que ele terminou fugindo com o apoio dos ingleses para o Brasil. Então, é ali o momento do término de Casa Grande e Senzala. Casa Grande e Senzala está tratando de uma sociedade, de uma aristocracia da terra,
está tratando da cana-de-açúcar, está tratando de um Brasil formado a partir de 3 elementos importantes: os elementos da cultura do homem branco, do branco português, do negro que vem da África para trabalhar na terra, na cana-de-açúcar, e dos índios que já existiam com sua cultura dentro do Brasil. Casagrande Senzala está tratando de uma sociedade escravagista, de uma sociedade aristocrática, de uma sociedade que possuía suas próprias constituições, as constituições não escritas das casas grandes e senzalas, que era o núcleo dessa civilização. Casa Grande e Senzala é a história da civilização brasileira de um determinado período em que você tinha os senhores e os escravos. Então, nessa dialética senhor-escravo, não é? Vai passar a existir elementos de construção de uma nação. É uma sociedade de senhores narcisistas, senhores portadores do poder político, do poder econômico. São senhores que administram as suas fazendas, que administram a vida de toda uma população. São senhores que têm para eles, né, um gozo enorme, porque eles são proprietários dos bens, eles são proprietários de poder tradicional, eles são proprietários também das escravas, não é? Eles têm as esposas e as escravas para o seu prazer, eles mandam e desmandam, não é? Então tudo está nas mãos desses senhores, dessas casas grandes, todas construídas para ser o espaço de mando dos grandes latifundiários, dos grandes proprietários de terra. E essa história vai predominar desde, não é, São Luís do Maranhão até o sul do quase o sul, não é? Ali por São Paulo, Rio de Janeiro. Então, é importante a leitura de Casagrande e Senzala para perceber como a construção dessa civilização, dessa cultura, como ela se dá, é consubstanciada a partir do índio, do negro e do branco. Cada um que traz, não é, sua cultura, que traz suas experiências. As experiências do negro, as experiências do branco, as experiências do índio. Então, isso vai consubstanciar um Brasil, não é? Uma civilização brasileira. Se você for examinar a obra do Caio Prado Júnior, você vai ver que ele também vai explicar o Brasil, só que as suas explicações ela vai ser dada através de um método, o método do materialismo histórico dialético. E é através desse método do materialismo histórico dialético que ele vai mostrar que o Brasil surge no campo de desenvolvimento do sistema capitalista, e ele surge dentro do capitalismo, não é? Dentro de um sistema de colonização. Então, o Brasil vai passar por todos os processos sistemáticos
que são orientados conforme a pauta do desenvolvimento numa sociedade colonial, numa sociedade de exploração. Então, aí se dá a inserção do Brasil dentro deste modelo, não é? Desse sistema colonial. E nesse sistema que dá continuidade a processos de exploração para explicar o Brasil até os dias de hoje. Vejam que cada autor desse tem um método, não é? O método do Gilberto Freire, não é? É um método bem complexo, porque ele vai tratar de elementos da cultura, enquanto o método em Caio Prado Júnior é o método que vem da abordagem de Karl Marx. Se você for examinar através de Sérgio Buarque de Holanda, quando escreve Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, ele vai tomar emprestado todo um referencial teórico e metodológico de Max Weber, que são os tipos ideais. Então é o método compreensivo. O exame de Sérgio Buarque de Holanda vai ser o exame que trará conceitos. E um dos elementos levantados, o tipo ideal, é quem é o homem brasileiro. Então é aí que vai aparecer este modelo chamado de o homem cordial. Não é? Cordial por conta do coração, da corda, não é? As cordas do coração. Mas não é só isso. O homem cordial, ele vai além desse entendimento. Porque o homem cordial é o homem que pode ser amável, que pode ser doce, que pode ser bom, que pode abrir as portas da sua casa para receber o outro, não é? Mas é o homem que, se não tiver o retorno dessa cordialidade, ou se não for algo que ele se sinta seguro, ele vai mostrar que ele não é tão cordial. Tá certo? Que ele é um homem também de respostas. Então, quem achar que é só cordial, que é só carnaval, vai perceber que não é assim também. Tá certo? Então, é importante a leitura de Raízes do Brasil, que é uma forma de entender, não é? Essa interpretação que foi dada por Sérgio Buarque de Holanda, que é um pensador importantíssimo para a compreensão política e sociológica do Brasil. Como não dá tempo de falar de todos, a gente também toca aqui, né, no Raimundo Faoro, quando ele escreveu Os Donos do Poder. O livro Os Donos do Poder que eu li, ele tem 2 volumes. Então, haja tempo para você fazer essa leitura bem sistemática, que é a leitura da formação do patronato político brasileiro, não é? A formação desse patronato político brasileiro, mostrando a forma da dominação burocrática, estamental, num estado de uma monarquia centralizada. Então, ele vai começar a explicar o Brasil a partir do Estado português, a partir das raízes desse Estado português, a partir também do desenvolvimento do capitalismo. E qual é o método que vai apoiar o Raimundo Faoro? O Raimundo Faoro está apoiado nas teses, na metodologia, na teoria
nos conceitos de Max Weber, do livro Economia e Sociedade, nos conceitos de Max Weber, lá na Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, nos tipos ideais, no método compreensivo, no método tipológico, no método compreensivo e na teoria da dominação de Weber. Lembre que Weber escreveu uma teoria sobre o poder, que poder em Weber é dominação. Os tipos de dominação legítima em Weber são a dominação carismática, a dominação tradicional, a dominação burocrática. Então, a partir daí, não é? Raimundo Faoro vai mostrar a formação de uma dominação burocrática estamental com centralização monárquica, tanto em Portugal, na monarquia portuguesa, que vai ter sua continuidade com o imperador Pedro I, com o imperador Pedro II. Tá certo? Então, esse livro, há quem diga que ele começa utilizando toda a teorização weberiana e termina com uma teorização marxista. Não esquecendo que Fernando Henrique Cardoso aqui também explicou muito bem os sertões de Euclides da Cunha, a importância da leitura dos sertões para a nossa compreensão. Então eu termino por aqui desejando a boa leitura a vocês deste livro.